3, 2. Podemos classificar como lixo espacial qualquer objeto de origem humana lançado no espaço orbital da Terra, que não possua mais utilidade e permaneça na atmosfera. Alguns exemplos de lixo espacial são pedaços de foguetes, satélites desativados, ferramentas perdidas pelos astronautas em operações espaciais, porcas, parafusos, lascas de tinta e sacos de lixo. Nesse vídeo você verá as diversas formas de como o lixo espacial pode nos afetar, apresentando até mesmo risco de vida terrestre, assim como soluções para esses problemas. Ao longo dos 65 anos de história, Estima-se que há cerca de 170 milhões. Sem afetar os satélites ativos. A órbita de cemitério Destinação para o lixo espacial. O lixo espacial vem se acumulando na órbita terrestre desde o lançamento do Sputnik 1, o primeiro satélite, em 1957. Estima-se que há cerca de 170 milhões de peças, restos de satélites e restos de foguetes orbitando a Terra neste exato momento. ao longo de 65 anos da história da exploração espacial humana, cerca de 4 mil satélites foram lançados na órbita da Terra. E muitos deles encontram-se inutilizados, vagando a uma velocidade de 36 mil km por hora, sem rumo. E cerca de 200 deles caem na Terra por ano. Vem comigo. Bom, pedaços de lixo espacial caem com bastante regularidade na Terra. Mas, felizmente, eles caem em mares e em grandes áreas de terra inabitadas. E só teve uma vez, um casinho, que caiu na cabeça de um ser humano, um lixo espacial, no caso. O cara é bem azarento. Só isso já dá pra mostrar que é um grande risco pra nós. E quanto mais lixo lá em cima, mais a probabilidade disso acontecer aqui embaixo. A atual preocupação dos cientistas em relação a isso é porque, atualmente, todas as nossas práticas tecnológicas são relacionadas a satélites. Isso pode acabar afetando o funcionamento deles, ou algum lixo espacial acabar acertando eles. De acordo com especialistas, o lixo espacial dificulta a visualização de imagens astronômicas ao produzir feixes de luz, o que dificulta a diferenciação de um objeto para o outro. O céu noturno pode ficar ainda mais brilhante, ainda mais com as novas instalações contínuas, chamadas megaconstelações, que são nada mais nada menos que milhares de satélites espalhados pelo céu, que visam fornecer a internet global. Além disso, cerca de 12 empresas, entre elas Amazon, SpaceX e Webos, têm planos para lançar satélites nos próximos anos, e ainda mais megas constelações que geram mais lixo espacial. Dependendo da latitude em que se encontra, o lixo espacial pode ficar séculos vagando a órbita terrestre. Com a elevação da poluição do espaço, as nações precisam começar a se empenhar na coleta do lixo. Uma das soluções mais comentadas é mover o lixo espacial para as órbitas de cemitério, sem afetar os satélites ativos. A órbita de cemitério é um tipo específico de órbita em que as espaçonaves são depositadas intencionalmente no fim da sua vida útil, para minimizar assim a probabilidade de colisão entre detritos com espaçonaves operacionais. No entanto, esta proposta geraria apenas mais lixo espacial do que já existe em órbita, já que funcionaria como uma espécie de lixeira espacial, não removendo de fato o lixo. Uma outra solução proposta pela Agência Espacial Europeia em 2019 é o lançamento de um robô coletor. Este possuiria 4 braços e seria responsável pela coleta do lixo espacial. O Brasil também contribui com ideias que visam acabar com o lixo espacial. Uma delas saiu da cabeça do estudante João Paulo Guerra Barreira, de apenas 9 anos. Em 2019, João Paulo desenhou um coletor de lixo espacial e conquistou o primeiro lugar no concurso de ciências da ESA, Agência Espacial Europeia para Crianças. O projeto consiste em um equipamento que coleta e recicla detritos encontrados no espaço. Desse modo, além de coletar, haveria também uma destinação para o lixo espacial. E cerca de 200 deles caem na Terra por ano. Ah, caralho. Final, Eu começo. Eu repito desde o começo ou só as partes final? O que tu prefere?
preferir, como tu preferir na edição. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a degradação e extinção da vida marinha. Iremos abordar aspectos como motivos, danos, causas, consequências e soluções. Iremos descobrir se isso pode ou não afetar o nosso cotidiano e também a gente vai mostrar uma solução inovadora que já está sendo colocada em prática para reverter esse problema. O oceano tem uma enorme variedade de seres vivos, muitos deles ainda a serem descobertos. A biologia marinha estuda tudo isso daí e um pouco mais, englobando uma variedade de seres vivos, que vão desde microscópicos plâncton até as magníficas baleias azuis, que são os maiores animais do nosso planeta. Os oceanos compõem 70% da nossa crosta terrestre e nós, inclusive, temos mais registros de Marte do que do próprio fundo do mar. Então, já imaginou as consequências de agredir esse nosso ecossistema? Os oceanos possuem grande capacidade de regeneração, ou seja, conseguem diluir a poluição. No entanto, a quantidade de poluição lançada nas águas marinhas nas últimas décadas é maior que a capacidade de regeneração. Estima-se que cerca de 14 bilhões de toneladas de poluentes atingem os oceanos anualmente. Diante da enorme quantidade de dejetos despejados nas águas marinhas, o litoral passa a concentrar um grande volume de elementos orgânicos. Isso propicia um aumento na quantidade de micro-organismos que são altamente prejudiciais aos animais marinhos, além de comprometer o ciclo da cadeia alimentar. Temos como principais causas petróleo, combustíveis e outros produtos químicos que chegam às águas dos oceanos quando ocorrem vazamentos em navios ou são descartados propositalmente por pessoas responsáveis por embarcações. Lixos materiais como plástico, ferros, vidros, entre outros. Lançamento de esgoto doméstico e industrial sem o devido tratamento nas águas. Grande parte do esgoto que chega nos mares e oceanos tem como origem os rios que recebem estes poluentes durante seu trajeto. Pesca e caça imprópria de animais como tubarões e baleias. E ecossistemas litorâneos nas praias e geleiras podem ser afetados pelo aquecimento e contaminação da água. Como podemos perceber, esse é um ecossistema imenso que vai além dos oceanos propriamente ditos. Por isso, as consequências abrangem diferentes aspectos como agressão a animais como gaivotas, focas, leões marinhos, tartarugas e caça inapropriada de tubarões e baleias, por exemplo, causando desequilíbrio nos ecossistemas. Destruição de ecossistemas como os recifes de corais ou interferindo em regiões de praias e geleiras. O sol que não atinge os mares cobertos por resíduos impedem as algas de realizarem fotossíntese. Os consumidores primários que se alimentam dos seres fotossintetizantes passam fome ou se contaminam afetando a cadeia alimentar. Para casos de grande porte como esse, tudo começa com atitudes políticas no que tange às leis, fiscalizações e reparo, que devem ser intensificados. A proteção à vida marinha é o 14º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, presente na Agenda de 2030. Algumas soluções que podemos fazer é não jogar lixo em locais inadequados como plásticos, bitucas de cigarro, móveis velhos, etc. Diminuir o consumo de energia, evitar o desperdício de água, evitar a emissão de gases poluentes que podem afetar indiretamente nos mares, apoiar ONGs voltadas à preservação dos oceanos, investir em produtos de itens reutilizáveis, escolher empresas que tenham projetos sustentáveis. Em 2012, Boyan Slat, de 19 anos, desenvolveu um projeto para recolher todo o lixo despejado no Oceano Pacífico. O The Ocean Cleanup consistia em construir uma barreira flutuante de 600 metros de comprimento e 3 de altura, em forma de U, para recolher todo tipo de resíduo. Em 2014, ele arrecadou 2,2 milhões e em 2018 entrou em funcionamento, tendo como foco
o grande depósito de lixo do Pacífico, localizado entre a Califórnia e o Havaí. Então, com tudo isso daí, podemos achar que a degradação dos oceanos afeta a nós mesmos sobre vários aspectos. Como foi dito, o clima, o oxigênio do planeta tem influência dos oceanos. Faixas de praia e geleiras, utilizados por nós para estudo, trabalho, lazer, são afetadas. Nossos rios e peixes que consumimos também, pois são contaminados, extintos ou sua estrutura é alterada. Inclusive os mares, que estão sendo utilizados como alternativa de consumo e produção de energia, que pode ser interferido por esses danos. Isso nos leva a analisar que tudo é uma grande cadeia, que vai de nós até o fundo dos nossos imensos oceanos. Com isso, pesquise e se informe para realizar boas ações e também para poder cobrá-las. Abraço! A temperatura do oceano está subindo, e a vida marinha já está sendo afetada. A temperatura do oceano aumenta cerca de 0,13 graus por década, e esse número pode aumentar cada vez mais com o passar do tempo. É estipulado que até 2100 a temperatura dos oceanos aumente em até 4 graus. Praticamente todos os peixes eles são ectotérmicos, ou seja, eles não produzem o calor próprio. Seu corpo fica na temperatura do ambiente ao seu redor. Então, se a água estiver a 25 graus, seu corpo ficará a 25 graus. E o problema disso é que o metabolismo do peixe, ou seja, sua respiração, gasto energético, seu jeito de agir, o crescimento, tudo é afetado pela temperatura em que o corpo está. Maiores temperaturas aceleram o metabolismo dele, fazendo com que ele precise consumir mais oxigênio, se alimentar mais e basicamente se tornará mais ativo, além de ficar mais sensível a efeitos poluentes, porque o corpo não consegue dar conta de tudo. Numa temperatura de 30 graus, o metabolismo do peixe é acelerado em até 8 vezes. Também por causa do aumento da temperatura dos oceanos, o nível de oxigênio nos oceanos vai descendo. Isto por causa da proliferação de zooplânctons, que consomem os fitoplânctons. Os fitoplânctons são basicamente algas microscópicas e cianobactérias que realizam fotossíntese e são responsáveis por pegar todo o carbono que o oceano absorve e transformar em oxigênio, ou seja, eles têm um papel fundamental para a vida nos oceanos. Porém, os zooplânctons consomem eles, ou seja, há menos oxigênio no mar. É basicamente um combo. Quanto mais temperatura, os peixes consomem mais oxigênio. Porém, quanto mais temperatura, menos oxigênio há no oceano. A União Internacional para a Conservação da Natureza diz que, em média, os oceanos já perderam 2% do nível de oxigênio em comparação a 50 anos atrás. Só que isso é uma média, há lugares em que essa perda já passou de 30%, onde só peixes extremamente resistentes conseguem sobreviver, o que é praticamente nenhum. Então, o aumento da temperatura dos oceanos ataca de diversas formas a vida dos animais marinhos, e então, quando a temperatura não está adequada para eles, eles vão para outros lugares. E no que tudo isso nos afeta? Há vários ecossistemas que são afetados pelo aumento da temperatura do oceano. Só que é um que ocorre aqui mesmo, na costa do Brasil, que é o ecossistema dos corais. Os corais também são extremamente afetados pela temperatura do mar, tanto que por causa desse aquecimento, 14% dos corais já morreram desde 2009. Os corais abrigam quase um quarto das espécies marinhas. Há um grande ecossistema em volta deles. Vivem ali principalmente microalgas que dão as cores e energia aos corais. Com o aumento da temperatura, essas microalgas começam a produzir compostos nocivos aos corais, fazendo com que elas precisem expelir elas.
esbranquiçando os corais e também tendo uma alta chance de matar elas. Sem os corais, inúmeras espécies podem ser extintas, o que comprometerá o equilíbrio ecológico. O que pode ser feito? Limitar as emissões de gases de efeito estufa, manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Isso ajudará a evitar impactos irreversíveis das temperaturas crescentes nos nossos ecossistemas oceânicos. Pesquisa científica, aumento dos investimentos em pesquisa científica para medir e monitorar o aquecimento dos oceanos e seus efeitos. Isso fornecerá dados mais precisos sobre a natureza e os impactos do aquecimento do oceano, tornando possível proteger e implementar estratégias apropriadas.